Boa tarde, amados irmãos. Estou mais uma vez aparecendo aqui diante de vocês para poder falar mais um pedacinho do que a gente entende da graça maravilhosa de Jesus Cristo. A graça maravilhosa é uma coisa que foi dada de graça. Não há merecimento de nenhum de nós por recebermos a graça de Cristo. E o que é a graça de Cristo? A graça de Cristo é o perdão de Deus, não imputando mais o homem, depois da morte de cruz, qualquer transgressão a ele. Já falamos disso ontem. Aí você entende que você agora é um filho de Deus, que você agora é perdoado, não importa a sua condição. Se você é ladrão, se você é como é que se diz, criminoso, se você é prostituta, se você é homossexual, se você é isso, é aquilo, não importa, querido. A salvação veio para todos. Deus não fica escolhendo quem é que é mais bonitinho, quem é mais feinho. Ele deu a salvação a todos. Por quê? Porque todos são o que são devido ao pecado. A mentalidade, que eu já falei, que é joio, que foi criada pelo homem, essa mentalidade diabólica, chama-se diabo, e ela existe dentro de cada um de nós. Então cada um é mais imperfeito que o outro. Um é um pouquinho mais, outro é um pouquinho menos. Por isso que a gente diz, não impute transgressão ao seu irmão, porque você tem que fazer como Deus, senão você não cumpre o único mandamento da graça. Graça, acabaram-se os 10 mandamentos quando Cristo morreu e cumpriu a lei. A lei foi extinta e um novo mandamento se fez, com uma ordenança. Amai-vos como eu vos amei. E uma promessa, a vida eterna, e dele estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é fiel para cumprir e tem cumprido isso. As pessoas escondem essa mentalidade. O religioso judeu escondeu isso. Eu falei ontem que ele costurou o véu. Costurar o véu é tornar o pecado, que era o véu, né, realidade novamente. Então, isso é uma mentira. Então, a única coisa que o diabo, que é o homem mau, conseguiu fazer na mente dos seus confrades, dos seus cidadãos, dos seus irmãos, é estabelecer a mentira. Ele é o pai da mentira, então ele continua fazendo isso. Então, a única coisa que mantém a gente ainda escravo desses homens é a nossa mente adoentada, a nossa mente que precisa ser descauterizada, que ela precisa ser renovada, fazer uma metanoia, mudança de mentalidade, tirar esse pecado, afastar esse pecado, tirar esse joio que foi plantado na nossa mente e instalar o trigo, que é a mentalidade do Cristo de Deus. A mentalidade daquilo que é bom, perfeito e agradável para o homem, que é Cristo. Esse é o formato do nosso espírito que Deus idealizou para nós. Ele gerou esse Filho unigênito antes da fundação do mundo. E esse único Filho saiu de dentro de Deus, foi expelido de Deus e disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ele corroborou isso quando o próprio Messias foi batizado ali por João Batista. João não queria fazer. Por que João não queria saber? Porque ele sabia que isso não era uma coisa certa. Mas era preciso cumprir a Escritura. E aí foi cumprido. Ele batizou-se nas águas. Aquela água ali significa o Espírito Santo. A água que viria sobre toda a carne, já descrita no livro de Joel, no capítulo 2. Então o que acontece? Toda a carne recebeu a imersão da água, ou seja, do Espírito Santo. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito e colocou dentro de nós a nossa lei, a sua lei. E essa lei passou a habitar dentro de nós. Aquilo que você tinha que saber acerca do pecado, da justiça e do juízo foi impregnado dentro de você.
Eu já falei ontem a citação de Ezequiel 36, 26. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Colocou dentro de nós o seu espírito e colocou dentro de nós a sua lei. As tábuas da lei estão dentro de você. A Bíblia está dentro de você. Você não precisa mais ficar consultando, porque você já tem diretamente do próprio Espírito Santo tudo aquilo que você precisa saber, amado. Então você não precisa fazer. Quem fez foi o Cristo em você. Então, se o Cristo em você ele fez, o que você tem que fazer? Dar testemunho da obra que ele fez. É o que eu faço aqui com você. Eu estou mostrando para você, dando um bom testemunho daquilo que ele fez na minha vida, para que você acorde. Você é um daqueles que está na caminha dormindo, e aí eu chego lá e chamo, acorda José, acorda João, acorda Maria. Entendeu? Porque alguém já me acordou antes, percebe? Então eu também tenho que fazer isso contigo. É só acordar. Agora, para sair de dentro da caixinha é preciso parar de pensar como sistema religioso. Porque o sistema religioso colocou o que se chama um formato humano. Então Cristo vai reformatar a tua HD mental, percebe? Isso é metanoia, é mudança de mente, é reformato. Muda o formato. Porque você só pensa naquilo que eles lhe condicionaram, percebe? Você está acostumado a pensar segundo eles. Agora é preciso pensar segundo Cristo. Porque Cristo não é aquele que está... Ele pode estar em qualquer lugar. Mas ele não está só, ele não está dentro da igreja, ele não está dentro do... Ele diz assim, quando me procurares, direi, Jesus está ali. Não acrediteis. Jesus está lá, não acreditei. Jesus está no templo, não acrediteis. Jesus está no monte, não acrediteis. Por quê? Porque ele está em todo lugar, porque ele está em nós. Nós somos o tabernáculo que ele escolheu para cada um de nós. Ok? Então, nós agora temos que mudar a nossa mente para que possamos viver o céu na terra hoje, nessa vida, enquanto a gente ainda tem essa carne, para a gente poder viver esse céu, fora da escravidão da religião, que diz que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, não tem que fazer nada, amado. Ele fez tudo por você. Você tem que dar dízimo? Não tem. Quando você abençoa o seu irmão, você está dizimando. Quando você leva a palavra, como eu estou fazendo aqui para você, eu estou dizimando. Dízimo no Novo Testamento não existe. Depois da morte do Senhor Jesus, não tem dízimo, não tem oferta, não tem jejum, não tem nada. Você jejua da palavra do homem. E é disso que eu vou falar hoje. Jejuar da palavra do homem. Jejuar do joio. O joio é a palavra do homem. Ele é pão fermentado. O homem, quando vende o seu peixe, ele está vendendo um peixe misturado com uma gororoba, porque ele está colocando coisa dele que não foi testada em nenhuma mesa do cordeiro, veio dele ali de cima do púlpito, e ele está falando como se fosse um doutor, e ninguém o sabatina, ninguém o questiona. Por quê? Ele é Deus? É Deus. Entendeu? Essa é a soberba da vida. Esse ali é a Torre de Babel. Percebe? A Torre de Babel. Ali a confusão de línguas. Por isso que as pessoas não se entendem dentro dos templos, das igrejas religiosas de todo lugar. Ninguém se entende. Cada um fala uma coisa. Não há uma unidade de pensamentos no espírito das pessoas. Cada um pensa de um jeito. Eu penso isso. Minha opinião é essa. Não tem opinião. Com Cristo é uma só. E com isso chegamos ao que eu ontem tentei falar sobre uma das linhas de oposição, que é Jezabel. Jezabel é a mulher que fala na igreja. Quem é a mulher que fala na igreja? Então as irmãs não vão poder falar? Vão sim. Na mesa do Cordeiro as irmãs falam. Porque elas são irmãs Cristos. Tá certo? Agora, ali dentro da religião, você não fala. Eu não estou tacando pedra na religião, não, de forma alguma, gente. É porque não tem proveito naquilo que eu vou explicar para você a falta do proveito disso. Quando uma pessoa chega e sobe num púlpito e não tem ninguém para, vamos dizer assim,
sabatinar a palavra que sai da boca do irmão para testar se aquele cordeiro é santo, se ele não tem mácula ou se ele tem, ele é absoluto ali, ele é um Deus falando. Então ninguém pode questioná-lo. Então você não sabe se o cordeiro é bom ou se o cordeiro não é bom. Você vai confiar na aparência. Eu acho que essa pessoa é boa, que ela está fazendo as coisas certas. Ele usa um terno bonito, ele fala bacana. Eu nunca ouvi falar uma coisa mal dele, mas isso não o qualifica como bom. O Senhor Jesus, quando alguém disse, ó bom Senhor, ele disse, por que me chamas de bom? Você não sabe o que é bom? Quem é bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Foi o que ele disse. Então, como é que o homem vai avaliar se algum outro é bom? Nós não temos esses valores. Não estamos chamando os irmãos de mal, não, tá? A gente só está dizendo que bom você não pode qualificar. Porque nenhum de nós é bom. Todos nós somos mais ou menos bons. Por que mais ou menos? Porque tem o joio e o trigo dentro de nós. E é preciso retirar esse joio e só ficar o trigo. Que eu diminua do meu ego, que é o trigo, para que Cristo cresça em mim. Percebeu? Quanto menos joio você tiver dentro de você e mais trigo você tiver dentro de você, você está mais próximo da varonilidade perfeita. Mas como é que você vai comer de uma comida que sai da boca de Jezabel? Por que ele é Jezabel? Porque é mulher falando na igreja. Mas aquele ali é um pastor, ele é um presbítero, ele é mulher falando na igreja. Porque mulher não fala na igreja. Quem fala na igreja é Cristo. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Ou está difícil? Não está não. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Mulher não fala na igreja. Por quê? Nós temos o noivo e a noiva. Olha bem. Noivo e noiva. Tá certo? Quem é o noivo? É Cristo. Então ele fala. E a noiva? A noiva somos nós. Nós não falamos. Mas nós não falamos no púlpito. Mas falamos na mesa do Cordeiro. Porque na mesa do Cordeiro, os cristos estão testando se a palavra, o Cordeiro que sai da sua boca, ele não tem mácula. Então é testada a palavra antes. Para que saber se aquele conhecimento, se aquela sabedoria que vai sair da sua boca doravante, se ela é perfeita ou se ela não é perfeita. E na Torre de Babel não há isso. Você vai entrando na doutrina dos nicolaítas, entre o presbítero, entre o pastor, entre o evangelista, e eles são deuses. Por isso Deus abomina. Porque são diferentes entre si. Não são irmãos, entende? Eu aqui sou seu irmão, você aqui é meu irmão. No sistema religioso, eu vou ser um pastor e você vai ser uma pessoa que está me ouvindo. Percebe a diferença? Eu estou falando de cima para baixo, aqui não, aqui eu falo na mesma linha. Olha a cruz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Mas no caso da religião, é ao próximo, olha. Tem ao próximo, é uma escada. Alguém está lá em cima e alguém está lá embaixo. É assim no reino de Deus? Claro que não. E se não é assim no reino de Deus, a gente não pode se comportar com a doutrina dos nicolaítas e não pode aceitar a Torre de Babel, que é o púlpito. Aquilo é uma impropriedade no reino de Deus. É uma mesa. Foi isso que Deus mostrou. Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Fazer a ceia numa mesa. Mas numa mesa todos falam. Você já reparou? Quando você vai almoçar com os seus amigos, o que acontece? Você fala, ele fala, conversa e come isso e aquilo, tá certo? Estamos comendo na mesa do Cordeiro. Então na mesa do Cordeiro todos falam. Aí o cara diz, não, você não foi batizado nas águas, você não pode porque você acabou de entrar na igreja, então você não pode ceiar. Mas ceiar para ele, querido, é comer um pãozinho e beber um vinhozinho. Até isso a gente proíbe a pessoa. Você está entendendo? Estão estabelecendo regras de homens para manter você lá dentro. Para te aprisionar, e você não percebe que isso daí é uma prisão. Eles estão colocando um grilhão na sua mente. Eles estão formatando a sua mente para a marca da besta. Mas você está ofendendo a pessoa? Não estou não, amado. Eu também já passei por isso. Eu estou dizendo que eu confesso que eu fiz isso. Só que não faço mais hoje. Porque entendi
e vi que a minha verdadeira vocação é Cristo, e Cristo em mim é a esperança da glória em muitos, porque ele hoje já é glória em mim, e será glória em você, quando ele entrar perfeitamente em você. Quem crê, imediatamente é batizado. Creu no perdão de Deus, foi com ele para a cruz, morreu com ele, e aí já nasce em novidade de vida, já nasce ressurreto, já nasce na vida eterna. Você já foi morto, você já está morto, amado. E aí a vida que está em você não é mais sua, é de Cristo, porque ele pagou o seu preço, ele comprou você. A sua vida foi comprada por Cristo. Assim é a graça. Isso é graça maravilhosa, percebe? A tua vida não é mais tua. Você fala, mas esquisito isso, irmão. Como é que eu vou viver uma vida que não é minha? Ele conduz. Aí você passa a viver pela fé no Filho de Deus que está em você. Você já não mais vive, mas ele vai viver por você. Você vai seguindo a tua vida. Você não é robô, não. Você não é um robô, não. Você vai seguindo a sua vida. Ao longo dessa caminhada, num momento qualquer, você percebe uma vontade refreável de fazer determinada coisa. Isso é uma ordenança que ele está lhe dando. Aí você vai e começa a falar naturalmente. O que você que tiver a falar, ele enche a sua boca e fala. É assim que funciona o Espírito Santo. Ele não fica falando em línguas esquisitas, em coisa que não tem sintaxe, porque só existe uma língua quando tem sujeito, predicado e objeto. Entendeu? Se não tiver sujeito, predicado e objeto e as pessoas não entenderem o que você fala, aquilo não é uma língua. Aquilo é um iogolhó. É um barato estranho, como o povo diz por aí. É um barato estranho. O que é isso? É um barato estranho. Aquilo não é uma língua. Mas as pessoas falam para não perder, né, a pose. Porque se eu não falar, vão dizer que eu não fui batizado no Espírito Santo. Então eu falo. Isso é soberba, irmão. Porque você não fala, não. É melhor sair de lá, para não ser confundido, para não ser embaraçado. Percebe? É bem assim as coisas. Então vamos falar dessa... Então você já entendeu a oposição que é Jezabel? E Judas, já entendeu o que é Judas? Judas é o dinheiro que você está dando de dízimo e oferta, não sei o quê. Você não tem que ajudar a casa de Deus. A casa de Deus é você, então ajude a você mesmo. Você passou a ser santuário. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. A glória da segunda casa é você, amado. A primeira é o templo, a segunda é você. Então a glória da segunda casa, para ser maior do que a primeira, é preciso que você receba o verdadeiro dízimo. E quem é o dízimo? O dízimo é quando você dá com alegria. Para quem? Para os seus irmãos necessitados. Seja ele fisicamente, seja ele pão da vida. Seja ele visitação. Seja ele cuidado. Por isso que a palavra em Mateus 25 diz assim, eu tive fome e me desse de comer, porque eu levei a palavra de Deus. Eu tive sede e me desse de beber. Tu teve sede de justiça e eu cheguei com a justiça de Deus e a ofereci para você. Eu tive frio e me agasalhaste, ou seja, eu cobri você na hora da dificuldade, na hora da dificuldade que você está passando, seja ela qual for, emocional, física, espiritual, a gente está ali para agasalhar o irmão. Eu não sou cobertura espiritual, a cobertura espiritual da gente é Cristo, irmão. Eu estou coberto por Cristo, porque eu estou nas asas do Onipotente, debaixo das suas asas, não há perigo algum. Eu estou debaixo das asas dele. E eu quero você lá comigo, no jardim secreto da adoração, arrebatado no seu espírito para que a sua mente esteja totalmente cativa a Cristo e não seja mais influenciado pelo joio do homem. Aí você é noiva vigilante, percebe? Uma noiva ataviada, vestida de vestes nupciais e com azeite. Por que tem azeite? Porque o seu pensamento não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você está centrada em Cristo. Isso é noiva com a botija cheia de azeite. Renovada. E como é que renova a botija de azeite? Na mesa do Cordeiro, ouvindo a palavra com os seus irmãos. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não é no meio da religião, no meio da rua, não, irmão. É no meio de Cristos.
Pessoas como você, cristãos como você, que conhecem a palavra, que foram batizados no Espírito Santo, que creram no perdão de Deus e são sacerdotes do Deus Altíssimo. Você passa a ser um sacerdote. E se você é um sacerdote, você então não precisa de sacerdotes. O que você está fazendo com outro sacerdote que está querendo ficar sobre você? Nada. Porque ele não é sacerdote sobre a sua vida. Sacerdote sobre a sua vida é o sumo sacerdote. E esse sacerdote é da ordem de Melquisedeque. Ele é Cristo Jesus, que é o Espírito. Não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o Jesus ressurreto. É o Jesus morto e ressuscitado. Esse é Cristo Jesus. A Bíblia distingue isso. Se você ler e não perceber, rapaz, tem que ler de novo até entender. Procura buscar o Espírito e aí você vai entender a Escritura. Se você ler sem estar batizado no Espírito Santo, você não entende. Ah, mas eu já sou batizado. Aí acha que sabe ler. Fez um cursinho mequetrefe aí de teologia e acha que sabe, rapaz. Aprendeu rudimentos de exegese bíblica e acha que é doutor. Rapaz, eu estudei 16 anos, eu não sou doutor desses troços. Claro que eu sou doutor, formado, né? Mas para que serve isso? O que ensina a gente é o Espírito Santo. A palavra está em 1 João 2, 27. Quem ensina é Deus. É Deus diretamente. Não tem mais homem para te ensinar. Não tem escola bíblica dominical, amado. Acabou isso. Acabou tudo. Porque senão você vai aprender com homens. É justo seguir a homens ou a Deus? Já disse o apóstolo Pedro. Eu devo obedecer a homens ou a Deus? Eu devo obedecer a Deus, amado. Então, vamos seguir um pouquinho. Para você entrar no reino de Deus, tem uma prerrogativa de deserto. Você vai para o deserto e ali você é tentado pelo diabo. Como é que você é tentado pelo diabo? Vamos ver como é que a gente se mantém em Cristo. A primeira tentação do deserto diz assim: o Senhor Jesus, quando esteve lá, estava com fome, porque ele fez um jejum muito grande, 40 dias, se não me engano, e ele foi para o deserto. E aí, ali no deserto só tinha pedra. Aí diz o diabo dentro, escuta bem, o diabo dentro dele é a mentalidade humana, é a mentalidade natural do homem. Ela diz assim: poxa, tem tanta pedra, mas você é o filho de Deus, por que você não transforma a pedra em pão? Isso é uma citação carnal para um efeito espiritual. Perceba isso. É preciso negar-se a si mesmo. Olha a negação. Aí ele disse de volta para o diabo dentro dele mesmo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que ele está dizendo? Não se preocupe com o que é a vez de comer ou de beber ou de vestir, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então não fica transformando a pedra, que é a palavra do homem, em pão, que é a palavra de Deus. Para com isso. Para de falar, Jezabel, dentro da igreja, levando doutrinas espúrias para os filhos de Deus que estão ali. Todos os seus irmãos são filhos de Deus. E você não é pastor dele, você é irmão dele. Percebe? Para de levar doutrina espúria. Eu aprendi que com um versículo a gente desenvolvia toda uma pregação. Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma doutrina própria. Isso está completamente errado. A gente tem que ser enxertado na videira, entender através do Espírito Santo o que deve falar, na mesa apurar para ver se o cordeiro foi comido corretamente ou se o entendimento da gente ainda está distorcido. Quando o conhecimento e o entendimento estão corretos, aí você pode abrir a boca e falar. Por isso que você não pode chegar e evangelizar pessoas quando você sequer conhece. Você acabou de entrar, você entrou na igreja, vai evangelizar. Pega esse instantinho aqui e leva ali. Gente, você está pegando pessoas e trazendo para dentro de pessoas que vão ensinar coisa errada para ele. Eu fiquei 30 anos e desaprendi tudo, tive que aprender tudo novamente. Em 5 anos mudou tudo na minha vida. Eu tenho 5 anos de convertido. 30 anos jogado fora, 30 anos de sistema religioso. Joguei no mar do esquecimento, não serve para mim.
Mas as pessoas continuam sendo minhas irmãs, percebe? Eu não tenho nenhum tipo de aborrecimento com os meus irmãos. Eu não tenho nenhum tipo de inimigo neles. Eles podem ser meus inimigos, eu não sou deles. Mas não estou me fazendo de bonzinho, não. Essa é a realidade mesmo. Eu busco, procuro falar, conversar com eles. Eles me excluem, não. Aquele ali é um maluco que está falando coisas que ele diz que é do reino de Deus, mas eles não acreditam, não é verdade? Porque o Espírito é uma coisa que está em essência dentro de você. Se você não acredita que o Espírito está em você, como é que você vai acreditar que o Espírito está no outro? Fala para mim. Impossível, não é? Você não vê, e se você não vê e não sente, como é que você vai achar que o outro está cheio do Espírito Santo? Impossível. Você não vai conseguir enxergar. A segunda tentação do deserto, ele foi levado ao pináculo do templo. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo judeu. E ali foi dito para ele, olha, o lado carnal falando com o lado espiritual. Olha, se atira daqui de cima, porque está dito que aos seus anjos deu ordem a teu respeito, para que nenhum mal lhe suceda. Vamos analisar a frase. Está mandando pular de um pináculo do templo. Está sugerindo que se suicide. Por que ele está sugerindo que se suicide? Por causa da soberba. Ele se acha o cara. Ele diz o seguinte, eu sou o filho de Deus. Jesus, ali no caso, ele não era o filho de Deus? Era. Então, a parte humana dele diz para ele, você joga daqui. Você não é o filho de Deus? Então os anjos vão parar. Sabe quem são os anjos? Os anjos somos nós, que levamos a palavra de Deus a todo mundo. Está pensando que tem anjinho de asa voando por aí? Isso é ledo ilusão. São figuras que foram criadas por algumas religiões, que colocaram, inclusive, anjinhos barrocos. Olha que coisa, uns anjinhos desse tamanho, assim, gordinho, com asinha curta. É uma coisa ridícula, gente. E as pessoas acreditam nisso, porque foram formatadas para pensar desse jeito. E elas pensam, coitadas. O que elas podem fazer? Aprenderam assim. Viram Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela aprendeu assim e fica assim a vida inteira. Papai, mamãe, titia, vovó, todo mundo pensou. Um ou outro escapa da caixinha. Um ou outro. Mas a maioria está formatado. Percebe? Ninguém é bobo nem burro, não. Todo mundo está formatado. Isso daí é que chama-se marca da besta. Condicionamento psicológico. Você fica condicionado a pensar daquele jeito. Então você não consegue pensar de outro. Isso é colocar o véu, isso é colocar o pecado. E aí você não enxerga, percebe? Então quando Paulo teve os olhos, tiraram as escamas dos olhos, significa que o véu caiu dos olhos de Paulo. Como caíram dos meus e como vão cair dos seus. Eu profetizo para você isso. Vai cair do seu também. É só tu nascer de novo, amado. É só tu nascer de novo, amada. É isso que eu quero. Esse é o acordar. Acordar é isso. É a gente dizer, sai para fora, Lázaro, vem para a luz de Cristo. A pedra foi tirada, era uma pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Era o véu. Você não acreditava no perdão de Deus. O perdão de Deus já era uma realidade há 2000 anos. A partir dali passou o seu ano da libertação, o ano aceitável do Senhor, e você não viu. Porque a religião mascarou, não lhe contou. Então você fica acreditando que você ainda é escravo. E acaba se tornando escravo de homens, mas jamais escravo de Cristo. Como eu sou e Paulo dizia que era. Tá certo? É bem assim, amados. Então a gente fica nessa condição, mas é preciso mudar o nosso, diminuir-nos para que ele cresça. Então Cristo estava fazendo o que no deserto? Diminuindo-se para que o Cristo crescesse dentro dele. A segunda tentação do deserto foi vencida, porque ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Ele não tinha Manuel? Tinha, era Deus com ele. Ora, então o lado carnal estava dizendo para o lado espiritual, se suicida, ele diz, vem cá, pode o homem mandar tentar a Deus? Não pode. Então não tentarás o Senhor teu Deus. Que palavra linda que foi dada ali em resposta ao Espírito Santo nele. A terceira tentação do deserto, que é outra negação de si mesmo, está negando o que? O lado carnal. Ele está negando, ele negou a pedra e ele negou o suicídio. Agora ele vai negar todas as nações da terra. Perceba bem. Quando chega na terceira tentação do deserto, ele diz assim, está vendo todos esses reinos aí? Pois é.
todos eles me foram dados. Quem era ele? Era o Adão. O Adão, todos os reinos da terra foram dados, inclusive para nominar os bichos, dar nome dos países, fazer o que quisesse. Ele ali era o cara. Ele era o Deus dessa terra. E ele assumiu esse papel. Eu sou o Deus desse mundo. E aí mudou, metamorfoseou a sua mentalidade. Mudou aquela mentalidade que era de Cristo, que seguia os princípios da ordem, que o poder emana de Deus e por ele é exercido. O poder do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o terceiro é a justiça de Deus, tá certo? Não querer além daquilo que Deus permite que você tenha. Deus é igualitário, Deus é um Deus de equidade. Equidade é justiça, ser igual, igualité. Lembra dos franceses, liberté, igualité? Pois é, exatamente isso, igualité, igualdade entre os homens. Só existe isso no reino de Deus. Então, no reino de Deus, todos são iguais. Não tem doutrina de Nicolaíta, escada hierárquica para chegar no topo da Torre de Babel, onde há confusão de línguas. Percebe? A confusão de línguas, a Torre de Babel, que é citada lá no Velho Testamento, é a igreja de hoje. Tem uma igreja em cada esquina, cada um tem uma doutrina. Reparou? Isso é confusão de línguas. Ainda não entendeu a sabedoria divina nisso? Há uma confusão de línguas, porque cada um fala uma língua, cada um é um pastor de uma igreja, cada um é um líder, é um presbítero, é um missionário, não sei o quê. As igrejas presbiterianas têm os presbíteros, as outras têm um pastor, um bispo, um apóstolo, alguém mandando nela. Mas tem uma escada espiritual até chegar no topo da Torre de Babel, que é uma confusão de línguas. Eles mesmos não se entendem entre si. Você já reparou que eles brigam? Tem pastor brigando com outro, tem denominação, elas rompem, elas racham, elas dividem em dois. Quero ver fazer isso no reino de Deus. Não faz. Todo mundo fala a mesma língua. Quando eu falo, Marcos confirma. Quando eu falo. E quando não é porque o cordeiro que eu comi não estava legal. Aí o Marcos me corrige, a Luciene me corrige, o Jorge me corrige. Percebe? A gente é corrigido na mesa para que a nossa mentalidade seja purificada. Então, o que acontece ali quando você nasce de novo? Você foi lavado, você foi justificado e agora você foi santificado. Percebeu? Agora você vai ser burilado no fogo. Por quê? Porque é preciso tirar toda a escória de dentro de você. Esse é o batismo do fogo. Quanto mais passado no fogo você é, mais ouro você se torna. Percebe? Você é um vaso de barro. Hoje você é um vaso de barro. Mas você tem um tesourão dentro. Você é ouro puro por dentro. Mas esse ouro está sendo permanentemente purificado. Ele vai ao fogo toda hora. E aí a escória vai saindo. E, sabe, escória é aquilo que a sujeira que tem no ouro, né? Não é, escória não é outra coisa, não. Escória é esse sentido aí de escória. É aquelas pedrinhas, aquelas sujeirinhas, aqueles marronzinhos que fica ali no ouro e que tem que sair. E quanto mais a gente vai refinando, né? A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento que o Cordeiro Santo ele era investigado durante 7 dias. Então eu acredito que seja uma peneira de 7 vezes, que vai purificar a gente inteiramente para que a palavra, ou seja, para que o entendimento da palavra que está dentro de mim e de você, ela seja purificada como ouro, para que você seja varão perfeito. Tá certo? Então, chegando na terceira tentação do deserto, a gente diz assim, ora, todos esses reinos te darei, se prostrado me adorares. Quem é que está falando isso? Não é um Deus? É uma fala de um Deus. Porque ele tem todos os reinos à disposição dele. Quem ele é? Ele é um Deus. Mas ali a Escritura diz que era o diabo. E quem é o diabo? É o espírito, é a mentalidade do homem mau dentro de nós. E essa mesma mentalidade estava dentro do Cristo de Deus. Só que havia ali o antagonismo. Esse é o bom combate do Cristo. O Cristo combateu o bom combate e nos deixou isso como exemplo. Isso é diminuir eu para que Cristo cresça em mim, percebe? Essa é a tentação do deserto. É no deserto, é você sozinho, amado. É você e Deus. Por isso que eu digo, todo nascido de novo tem que ir para o deserto. Ele é arrebatado. Ele é levado pelo Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu com Cristo?
Ele foi batizado, imediatamente ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi arrebatado. A palavra confirma o que eu digo. Todos nós somos arrebatados quando cremos e fomos batizados no Espírito Santo. Imediatamente somos levados ao deserto, para que as linhas de oposição não comecem a atacar sobre você. E para que você fique sozinho, para que você negue a si mesmo. Se você não largar pai e mãe e não seguir após mim, você não é digno de mim. Eu falei isso ontem e falei anteontem. É exatamente isso que acontece. Se você não largar o seu pastor, a sua igreja e todas essas linhas de oposição que impedem você de chegar ao Cristo de Deus, você não entra no reino de Deus. Percebeu? A salvação é simples. Você está salvo no Espírito, porque Cristo morreu por todos. Não importa a tua condição. Vem do jeito que você tiver, não é isso que diz a palavra? A palavra diz, vem do jeito que você quiser. Mas chega lá dentro, não quer aperfeiçoar a carne do sujeito. A carne não tem salvação, amado. Se você era ladrão, só se você mudar a sua mentalidade é que você deixa de ser ladrão. Então eu tenho que mudar a mentalidade. Eu não tenho que fazer força para deixar de ser ladrão. Eu não tenho que fazer força para deixar de trair a minha mulher. Simplesmente a mentalidade tem que estar em mim, para que eu não faça isso, porque isso eu estou pecando contra a minha mulher. Eu estou traindo ela, eu estou enganando, eu estou ludibriando. Eu estou ludibriando ela. E se eu fizer isso, eu não estou agindo com amor. Então você está quebrando qual o princípio? O princípio do amor. Porque tudo é o amor, amadinho. Eu estou quebrando o princípio do amor porque eu não estou amando dedicadamente a ela como minha companheira. E eu não estou sendo justo com ela, porque eu não estou dando a mesma igualdade a ela de fazer o mesmo comigo. Eu faço na moita, na calada da noite, escondidinho. Não é isso que as pessoas fazem, é isso que fazem. Quando roubam, quando matam, quando enganam, tudo isso. Porque o pecado faz isso. Mas não é o pecado seu, é a mente pecadora. Você quer fazer o certo, mas não consegue. É assim que acontece com todo mundo. Mas acontece que nós somos punidos pelas leis dos países. No Brasil tem leis. Então, se você roubar, você vai preso. E isso vai continuar acontecendo. Mas Deus não imputa transgressão a você. Você deixou de ser pecador. Percebe? Essa é a graça maravilhosa. Se você não acordar para essa graça, você não atingiu o reino, amado. Receba no seu coração o perdão de Deus e nasça de novo. Nasça de novo. Porque se você nascer de novo, a sua mentalidade muda. E aí tudo que você fizer de errado, e a gente faz. Sem querer, você acaba fazendo. Você chega e conversa com o pai dentro de você. Pai, eu não estou conseguindo. Você pensando, né? Pensando. Não precisa falar, não. Pensando. Porque tudo no espírito é aqui. Não é aqui. É aqui. Então você pensa. Fala, pai, caramba, eu não estou conseguindo vencer esse troço. Estou mentindo pra caramba. Isso não é legal. Mas eu não estou conseguindo frear a minha boca. Eu estou mentindo mesmo. Me corrige, me ajuda a mudar isso. E ele providenciará isso com você. É Deus quem nos corrige. Ele é o Senhor que nos corrige. Ele vai te corrigir como corrige a mim e corrige a todos. Tudo que você pedir, doravante, ele vai atender. Porque você buscou, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o mais, a necessidade, é acrescentada. Entendeu, amados? Era só até aí por hoje. Que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito, tá certo? Um excelente resto de dia para você. Amém? Graça e paz.